Hoje eu separei aqui um tema que é a cirurgia no lábio, tá? Porque é muito comum de aparecer esse tipo de cirurgia para você fazer no consultório, na clínica particular, na clínica privada, ou mesmo no SUS. Se você trabalha no SUS, provavelmente você já se deparou com esse tipo de situação. Às vezes você tem até que fazer uma biópsia. E essa é uma cirurgia, essa região anatômica, que é o lábio, é uma região que você precisa, né, atuar. Então, quem trabalha com pequenas cirurgias, com cirurgia dermatológica, sempre vai deparar com a situação de ter que fazer algum procedimento no lábio. E o lábio tem algumas características muito importantes que precisam ser respeitadas para que você tenha sucesso na cirurgia. E eu vou falar desde os detalhes mais simples, né, que precisam ser observados, e depois eu vou falar do que é mais complexo, tá? E que também que é muito importante. Em relação ao lábio, o que é importante, né, que a gente leve em consideração? Vamos começar falando da anatomia do lábio. Mas, enfim, vocês que fazem muitos cursos, vocês assistem muitas aulas, né, por causa justamente da cosmetria, dos procedimentos estéticos em lábio, que é uma região muito crítica, né, vocês sabem disso, porque há um risco muito grande, há um risco grande de complicação, né, de iatrogenia, sobretudo oclusão arterial, vocês sabem disso, com o uso de preenchedores. Então, esse é um dos grandes temores para quem trabalha nessa área. E eu diria para vocês que na cirurgia dermatológica você não precisa ter esse receio. Por quê? Porque na cirurgia dermatológica nós não temos essas necroses, sabe, tão extensas, essas evoluções tão catastróficas. E eu costumo falar nas minhas aulas, por que não acontece isso? Porque imagina que você tenha uma árvore, então que tenha vários galhos assim, né? E o que acontece? Se você faz uma injeção intravascular aqui num desses ramos, com preenchedor, por exemplo, por que isso é tão grave? E se você faz a hemostasia durante a cirurgia dermatológica, a pequena cirurgia, por que não é tão desastrosa a evolução? Pelo seguinte, quando você faz uma injeção com preenchedor, uma injeção intravascular, ocorre uma embolização maciça de toda a microcirculação. Então, esses preenchedores, eles vão em toda a microcirculação e acabam isquemiando uma região bastante importante, bastante grande. E quando você faz uma hemostasia, quando você faz a hemostasia tanto com uma ligadura, com fio, com ponto, ou através do eletrocautério, você vai cauterizar apenas um ramo, né? Então, você vai seccionar um ramo, porém, o restante da árvore vascular, ela vai compensar aquela parte que você ligou. Então, por isso que a cirurgia dermatológica é tão segura. Porque mesmo você fazendo a ligadura de um vaso, você cauterizando um vaso, fazendo hemostasia, você não corre o risco de uma necrose tão extensa. Então, por isso, na cirurgia dermatológica em lábio, você não precisa ter receio de fazer hemostasia, de cauterizar ou até mesmo de fazer uma ligadura de um vaso, sabe? De suturar um vaso, porque é muito mais seguro, tá? Então você não precisa ter esse receio. Mas vamos voltar. Então, isso eu queria falar só sobre essa questão da diferença da gravidade dos preenchedores em relação à pequena cirurgia dermatológica nos lábios. Por que é tão seguro? Mas, enfim, voltando então aqui à anatomia, existem alguns pontos que são importantes que vocês saibam, né? Então, por exemplo, o lábio superior, você vai ter aqui o arco do cupido, que é exatamente isso aqui, ó, né? Isso aqui é o arco do cupido. E por quê? O arco do cupido tem aquele arco, sabe? O arco e flecha do cupido, assim. Então, é como se aqui tivesse aquele cordão e você faria isso aqui. Por isso que forma esse arco aqui. Esse arco do cupido faz parte, é uma parte importante do lábio. E é tão importante a gente falar isso, do ponto de vista anatômico, porque às vezes você vai intervir aqui na região e se você não respeita essa anatomia, acontece de você distorcer o lábio anatomicamente. E isso faz com que haja uma perda da graciosidade do lábio, né? Porque a boca, o lábio, ela tem uma função muito importante, né, na face. Então a gente precisa respeitar isso. Então nós temos o arco de cupido,
Depois nós temos aqui, aqui o meu lábio é bem fino, viu? Aqui a gente tem o tubérculo mediano, que também é uma estrutura anatômica importante, que fica bem aqui no meio, tá? Depois a gente tem as cristas filtrais, que vocês já estão acostumados também a estudar na cosmiatria essas cristas filtrais. Então, elas também fazem parte da anatomia. E o lábio inferior. Pois bem, o lábio inferior, ele é um pouco maior, ele é um pouco mais, como que eu vou te dizer? Essa parte, ele é um pouco, aqui ele está até menor, mas ele é um pouco maior, mais espesso que o lábio superior. E por que que tudo isso precisa ser levado em consideração? Para que você respeite essa anatomia quando você intervém no lábio, né? Para que você não vá lá operando, tirando uma lesão, às vezes um nevo, tirando um lago venoso, algo assim, ou até um carcinoma, e sem se atentar a essa estrutura anatômica, e aí você causar no paciente uma deformidade, né? Então é super importante que você se atente a isso. E aí, isso eu falei da questão anatômica, vamos falar um pouquinho também da vascularização. É super importante, então, em relação à vascularização. O lábio, tanto o lábio superior quanto o lábio inferior, eles são vascularizados por ramos da artéria facial. A artéria facial, ela emerge aqui da carótida externa, ela vem nessa direção, tá bom? E daí ela vai emitir esses dois ramos, tá? A artéria labial superior e a artéria labial inferior. Então, a artéria labial, deixa eu até pegar aqui. Então, vocês já entenderam que ela emerge da carótida externa, a artéria facial vem nessa direção e ela vai emitir dois ramos assim, tá? Então, vai ser o ramo labial superior e o labial inferior dos dois lados. Dessa forma assim. Então, ela é irrigada por esses dois ramos, por essas duas artérias. E essas artérias, elas são relativamente calibrosas. Quando você estiver operando, fazendo uma cirurgia, vai ser muito comum de você se deparar com ela, sabe? Você vai ver a artéria, ela vai ser visível. E ela é relativamente calibrosa, ela não é reta assim, sabe? Ela é como se fosse uma veia, ela tem algumas, como que eu vou te dizer? Algumas circunvoluções, seria assim. Ela não é um vaso retinho assim. Então, mesmo quando você opera o lábio, ela faz uns emaranhados assim, sabe? O vaso. E você vê a artéria durante a cirurgia, você consegue, sob visão direta, identificar a artéria. E ela pulsa, obviamente, né? Toda a artéria pulsa. Então, você vai ver, você vai perceber isso. Então, você vai saber que você se deparou. Tortuosa, obrigado. É a Jane que falou. Ela é tortuosa. Exatamente. E ela, tanto a artéria labial superior quanto a inferior. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês comentem aí, tá bom? Como que nós vamos fazer a anestesia? Nós vamos fazer com anestésico com vasoconstritor, lidocaína com vasoconstritor, tá? É muito comum, eu vejo muito médico me perguntando nos cursos, aqui mesmo nas redes sociais, se pode usar vasoconstritor no lábio. É muito comum, se pode usar vasoconstritor na pálpebra, no nariz, na orelha, na boca. Pode usar, gente, tranquilamente, não tem problema, tá? As duas regiões que são mais críticas seriam as extremidades, né? Então, dedos e pênis, tá? Embora hoje mesmo eu estava vendo agora, eu vi um trabalho, na verdade ele nem foi publicado, ele foi um TCC, e foi uma meta-análise de alguns trabalhos que indicam que há uma segurança para você fazer o uso de vasoconstritor em dedos, tá? Mas eu ainda vou estudar melhor esse assunto, porque o vasoconstritor pode isquemiar uma região, uma extremidade, e aquela região evolui com necrose, tá? Mas na boca, você pode usar o vasoconstritor. E quando você usa o vasoconstritor, isso eu sempre falo para os meus alunos, é importante que você aguarde o efeito vasoconstritor, porque é muito comum que vocês comecem a fazer a cirurgia logo após a injeção do vasoconstritor. E aí não adiantou nada, porque você simplesmente injetou o anestésico com vasoconstritor, não aguardou, então assim, não está sob efeito vasoconstritor, você começa a fazer a cirurgia e o paciente vai ter um sangramento exuberante. Então é importante que você aguarde 6 minutos até que o efeito vasoconstritor se estabeleça e você tenha realmente um sangramento bem menor, bem menos exuberante, né? Então, aguarde o efeito vasoconstritor
antes de começar a cirurgia, tá? Isso é uma coisa importante. Vamos falar um pouco da inervação, da sensibilidade do lábio, né? Na verdade, nós temos dois nervos, né? O facial e o trigêmeo. Os dois são os nervos mais importantes da face. O facial, ele é principalmente um nervo motor, mas ele também tem uma porção sensitiva, que é a gustação. E o nervo trigêmeo, que é principalmente motor, o trigêmeo é principalmente sensitivo e o facial é principalmente motor, né? O facial, ele é responsável pela mímica facial e a sensibilidade na gustação. E o trigêmeo, ele é principalmente sensitivo, mas ele tem uma porção motora que é a mastigação. Ele inerva o músculo masseter e os pterigóideos também, tá? Mas enfim, então o lábio, ele vai ser inervado tanto pelo facial quanto pelo trigêmeo. O trigêmeo, ele vai dar, então, a sensibilidade, tá? O lábio superior, ele é inervado, a sua porção sensitiva, pelo ramo infraorbitário do nervo trigêmeo. Então, se você palpar aqui no rebordo orbitário, você vai ver que tem um forame aqui, que é o forame infraorbitário, por onde emerge o nervo trigêmeo e ele desce, dando aqui a sensibilidade. Então, um de cada lado, dando a sensibilidade do lábio superior, também da face lateral do nariz e também da bochecha, tá? Então, o infraorbitário vai dar a sensibilidade do lábio superior e o mentoniano vai dar a sensibilidade do lábio inferior, tá? E ambos são ramos do trigêmeo. E a mímica facial, o movimento do lábio, quem é que faz? É o nervo facial, tá bom? Nos seus ramos bucal, que faz o movimento do lábio superior, e o ramo mandibular, que faz o movimento do lábio inferior, tá bem? Então é importante que a gente saiba disso, da vascularização, da inervação do lábio, falamos um pouco da anatomia e tudo isso vai corroborar, na verdade, vai ser importante na hora de você fazer a sua cirurgia, né? A sua pequena cirurgia, a sua cirurgia dermatológica. É importante que você aguarde o efeito vasoconstritor. Pois bem, vamos começar aqui pelas cirurgias mais simples, tá bom? Então, por exemplo, você vai fazer um punch, vai fazer uma biópsia no lábio. Uma coisa que eu recomendo é que você faça uma marcação lá onde você vai fazer a biópsia. Não com caneta vermelha, porque a caneta vermelha pode te confundir com sangue. Então, faça lá uma marcação, porque às vezes o paciente tem ali uma mácula, por exemplo, uma placa, e você vai fazer a biópsia. Você faz a infiltração com anestésico, com vasoconstritor. Então você tem ali uma placa. Eu sempre recomendo que vocês marquem com uma caneta. Essas canetas marcadoras, permanentes, assim chamadas. Bom, essas canetas marcadoras, é que essa daqui é de marcar quadro branco, né? Mas você encontra nas papelarias, são canetas permanentes, assim chamadas. Elas são à base de óleo e você pode usar no seu paciente, tá? Existe a marca Sharpie, que é uma marca que ela é importada, mas agora você encontra facilmente nas papelarias, Calunga. E tem uma loja de produtos japoneses chamada Daiso, existem várias unidades no Brasil, e você encontra dessas canetas marcadoras também lá na Daiso, tá? Por que eu falo que é tão importante você marcar o local, ou mesmo quando você vai fazer uma cirurgia, vai tirar um lipoma, um cisto epidérmico, marque lá o local da cirurgia, o local da incisão. Por quê? Porque, por exemplo, aqui no lábio, que você vai fazer uma biópsia, por exemplo, o lábio ele é muito vascularizado. Aí você faz a injeção, a infiltração do anestésico com vasoconstritor e vai aguardar o efeito vasoconstritor. Vai ocorrer um empalidecimento do lábio. E sabe o que vai acontecer? Muitas vezes, a lesão pode desaparecer. E você vai ficar perdida, não vai saber aonde que é para fazer a biópsia. Por isso que eu falo que é super importante você marcar. Então, aqui está a lesão, marque lá, marque assim, vou fazer a biópsia aqui. Mas na hora que você também for fazer antisepsia, cuidado, né? Mãos de fada, sempre falo com meus alunos, não faça aquela antisepsia vigorosa. Primeiro porque o paciente vai sentir o peso da sua mão, o que é extremamente desagradável. Isso não agrega valor ao seu atendimento, à sua cirurgia.
E segundo, porque você pode apagar a sua marcação. Então, o que adiantou? Você fez o desenho e na antisepsia você apagou tudo. E depois você vai procurar a lesão para fazer a biópsia, não acha a lesão. Né? E às vezes a biópsia vem inconclusiva porque você biopsiou o local errado. Então, é super importante que você marque com uma caneta onde que vai ser feita a biópsia. Serão 2 pontos? Marca lá, vai ser um ponto aqui, marca a bolinha onde vai ser o outro ponto para você fazer. E o punch ele vai servir muito bem, né? Ele vai prestar muito bem para você fazer essa biópsia. Mas se você não tem o punch, você pode fazer com uma lâmina mesmo, uma lâmina 15, né? E o que eu sempre recomendo? O lábio é uma região muito vascularizada, então é importante que você comprima, sabe? Segure lá o lábio onde você vai fazer a biópsia, aperte. Então, você fez a anestesia, quando você for começar a fazer o procedimento, comprima lá o lábio, sabe? E você pega o punch e vai ali e vai fazendo aquele movimento num sentido só, né? No sentido horário, por exemplo, vai fazendo ali um movimento e sempre comprimindo. Por quê? Porque isso vai ajudar muito no sangramento. Você vai ver que a hora que você está apertando aqui, não sangra. Então você consegue fazer isso, você tira o punch, depois você levanta a peça, o fragmento com uma pinça, uma agulha, perdão, e depois você já secciona com uma lâmina ou com uma tesoura, tá? Por que isso é tão importante? Porque vai te economizar muito tempo. Imagina que você faz um punch sem comprimir aqui, você fica assim e faz o punch. A hora que você introduz o punch, aquilo já começa a sangrar muito. Aí você tira o punch, sangra horrores. E um outro detalhe que eu sempre falo para os meus alunos é mãos de fada, porque às vezes vocês vão com muita força, muita sede ao pote. E se você vai com muita força, você pode aprofundar de forma inadvertida e você pode atingir estrutura mais nobre na profundidade. Por exemplo, a artéria labial superior ou a artéria labial inferior. E quando isso acontecer, vai ser óbvio para você que você seccionou uma artéria, porque o sangramento vai ser exuberante, não tem a menor sombra de dúvida. A hora que você tirar o punch, aquilo vai espirrar sangue, vai jorrar. Então, um dos detalhes é você comprima, você vai fazendo o movimento, né, o punch, o movimento no sentido horário, por exemplo, ou no anti-horário, sempre no sentido. E quando você retira o punch, tá. A Jane está perguntando, qual o melhor ponto esteticamente quando se faz um punch na sua experiência? Simples mesmo, viu, Jane? Ponto simples com fio de Catigu, Catigu 4 zeros, que é um fio absorvível que você nem precisa tirar, em 7 dias ele vai cair, tá bom? Mas eu vou falar aqui o sentido, já que você falou dessa questão estética, qual é o melhor sentido da incisão, né? Respeitando as linhas de força, as linhas de Langers, é que vão oferecer os melhores resultados estéticos em termos de cicatriz, o posicionamento da cicatriz. Mas aí, voltando lá ao punch, quando você vai fazer lá o movimento, que eu digo com meus alunos, não vá com muita força, porque você pode pegar uma estrutura profunda. E aí você vai falar, mas então como que eu vou saber, doutor Ed? Você vai fazer o seguinte, você comprimiu lá o lábio, você começa o movimento no sentido só, vai no sentido horário e vai lá apertando o punch. Quando atravessa a mucosa, na verdade, aqui, você atravessa, você já volta, sabe? Não continua. É a mesma coisa quando você está fazendo uma biópsia na pele, uma outra região. Então, às vezes, vocês vão com muita força, atravessa a pele e continua indo, sabe? E você pode pegar ali uma artéria, uma veia ou um nervo. Então, evite essa força tão grande, né? Essa mão pesada, para que você não vá profundamente sem querer, de forma inadvertida, tá? Bom, pois bem, você foi lá, fez o punch, sentiu, você sente que venceu a resistência, sabe, da pele ou aqui da semimucosa. Você foi, atravessou, volta, tira o punch, já tira o fragmento e depois você já vai dar o ponto, tá bom? O ponto com o Catigu, como eu falei, 4 zeros ou 3 zeros, e faça um ponto que eu digo assim, um ponto macho. Não adianta você pegar bem fininho aqui na mucosa, porque pode ficar sangrando. Então você deve pegar que eu digo macho, pega mais tecido, né? Não precisa ser um ponto igual, por exemplo, o pessoal da ortopedia, que dá um ponto muito longe aqui da borda. Imagine que o punch está aqui. Então você vai dar um ponto aqui, aqui, mas é importante que você atravesse toda a espessura dos tecidos, né? Da pele, da mucosa. Porque se você pega muito na bordinha, pode romper esse ponto, né? Ele fica um ponto muito frágil. Eu sempre falo, pega macho, para os meus alunos, pega firme, tá?
Então, o punch é isso, tá? Como o punch ele é circular, independe, né? Você coloca lá onde vai ser feito. Então, você vai tentar fechar, deixando a sutura, a incisão vertical, tá bom? Então, quando você faz o punch, você vai dar o ponto. Vou desenhar aqui o lábio novamente, ó. O lábio já está aqui. Então, você fez aqui o punch, você vai fechar de tal forma que a cicatriz fique assim, ó, vertical. Tanto no lábio superior ou no lábio inferior. Procure fazer assim. E não deixar uma cicatriz horizontal, porque o punch ele é redondo, você pode fechar vertical ou você pode fechar horizontal. Feche vertical, que é o sentido da linha de força, que são as linhas de Langers. Vocês lembram? As linhas de Langers são aquelas linhas de força, elas são perpendiculares às fibras musculares e nessa posição você vai deixar uma cicatriz melhor para o paciente. Existem alguns diagramas que você encontra na internet. Meus alunos ganham, na apostila tem lá o diagrama, e é bom você ter esse diagrama, porque a hora que você vai marcar o paciente, vai desenhar, você já olha o diagrama lá e fala, ah, aqui a linha de força é assim ou assado. Ou uma outra dica é pedir para o paciente fazer uma mímica facial, né? Então, no lábio, fazer o movimento do beijo. Ó, vocês vão ver que o código de barras, por exemplo, ele é todo vertical, né? Então, no lábio, a linha de força é vertical. Aí você vai falar, mas sempre vai ser vertical, assim, a incisão sempre vai ser vertical? Vocês sabem que em medicina não é nem sempre e nem nunca, né? Mas geralmente a gente vai tentar deixar vertical. Existem algumas situações, por exemplo, uma lesão que tem um desenho, né, horizontal. Imagina que você tem aqui uma lesão que é assim, ó, horizontal. Você não vai ter como deixar uma cicatriz vertical. Você vai ter que deixar uma cicatriz horizontal. Mas sempre que possível, deixar uma cicatriz vertical, tá bem? Bom, então é isso que a gente já falou aqui das linhas de força, que elas são perpendiculares às fibras musculares no lábio, mas existem algumas exceções, né? Por exemplo, nas pálpebras, a fibra muscular, o músculo orbicular tem esse sentido, essa direção, e as linhas de força também têm a mesma direção, que são assim, ó. Então, o músculo orbicular do olho e o músculo orbicular da boca têm o mesmo sentido, mas as linhas de força, as linhas de Langer são diferentes. Na pálpebra elas são transversais e nos lábios elas são verticais. Então, é sempre bom a gente lembrar disso, tá? Pois bem, uma coisa que é super importante no lábio, vou fazer aqui um desenho. Quando você vai fazer qualquer incisão no lábio, então vamos lá. Essa anatomia aqui, ó, do arco do cupido, ela precisa ser sempre respeitada, não é verdade? Ó, exagerei aqui no lábio inferior, porque o lábio inferior tem que ser maior que o superior. Então, imagina que você vai fazer aqui uma cirurgia aqui, ó. Imagina que você tem um nevo. É muito comum, às vezes você tem um paciente no teu consultório que quer remover uma pinta aqui, ó, tá? Uma pinta bem aqui nessa transição que a gente chama de cutâneo, que é a pele, mucosa, cutâneo, mucosa. Bem nessa transição aqui, é muito comum vocês encontrarem, receberem pacientes assim no consultório. Daí você vai fazer a incisão como? Vertical, não é isso? A gente já falou agora que a linha de força ela é vertical no lado. Então você vai fazer um fuso assim. Agora, é super importante, gente, quando a gente vai fazer. Nossa, ficou feio o desenho. Então vamos fazer um outro nevo aqui. Você vai fazer um fuso assim. Ó. É super importante que quando você vai tirar um nevo, que é uma lesão benigna, você não vai partir lá para fazer um fuso enorme, tá, sabe? Eu vejo, por exemplo, o paciente tem um nevo intradérmico, que é uma lesão benigna. O paciente quer tirar, tem aqui, é muito comum. E aí o médico vai lá e faz um fuso assim, ó. Isso é desnecessário, porque a cicatriz decorrente desse tipo de cirurgia vai ser uma cicatriz desse tamanho aqui, ó. Então é desnecessário. Como que a gente deve tirar um nevo intradérmico? A gente deve tirar sem margem, ou uma margem muito exígua, de 1 milímetro. Então você vai, por exemplo, essa lesão aqui, você vai fazer um fuso, praticamente um punch aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Praticamente um punch. Então tá aqui o nevo. Você vai fazer assim, ó, praticamente um punch, ó. Bem rente, fazendo assim. Entendeu? E aí, o que vai acontecer? A cicatriz, ela vai ser assim, ó. Olha a diferença de uma para outra. Então, é super importante que você se atente a isso. É uma lesão benigna?
é um procedimento estético. Então, você precisa se preocupar onde vai ficar a cicatriz e qual tipo de cicatriz, o tamanho da cicatriz, né? A qualidade dessa cicatriz que você vai oferecer para esse paciente, para que você consiga agregar valor nessa cirurgia, né? Pois bem, então, fazendo isso, fizemos aqui o fusinho bem parecido com um punch nessa região aqui, bem aqui na transição. O que, que vai acontecer? O que, que é muito comum da gente ver? Então, o nervo está aqui, ó, bem na transição. Aí você faz ó, o fusinho, tal, tira o nervo. Na hora de fazer a sutura, olha uma coisa que pode acontecer que eu já vi. Você fez a incisão, isso aqui ficou aberto assim, certo? Tirou lá o nervo, então houve uma perda da continuidade anatômica do arco do cupido, desse arco aqui, desse desenho aqui. E o que, que acontece? Na hora de fazer a sutura, por isso que eu digo que é tão importante o detalhe. Na hora de fazer a sutura, então imagine que você fez um fuso assim. Você vai fechar isso aqui, você vai dando um ponto, você dá um ponto aqui, dá um ponto aqui, vai dando um ponto lá, um ponto cá. Vai suturando sem prestar muita atenção nessa linha, dessa transição cutâneo-mucosa. E às vezes você, sem perceber o que, que acontece, você acaba suturando o lábio dessa forma aqui, ó. Tem aqui o arco do cupido, ele vem aqui, e a sutura fez mais ou menos assim, ó. Houve uma perda, deixa eu fazer aqui, mas melhor assim. Ou ficou assim, ó. Veja se vocês conseguem visualizar. Houve uma perda aqui do desenho do arco do cupido, sabe? E às vezes você não percebe na hora que você fez a cirurgia tudo. Mas no pós-operatório é muito desagradável de você ver essa perda da continuidade dessa linha cutâneo-mucosa que é tão importante na anatomia do arco do cupido do lábio. Aí você vai falar, nossa, doutor, mas então como que eu vou evitar essa situação aqui, né, que é extremamente desagradável? Você vai fazer o seguinte. O primeiro ponto, eu sempre falo com meus alunos, quando você faz uma cirurgia, bem nessa transição cutâneo-mucosa, na linha do arco do cupido, o primeiro ponto que você tem que dar, Adilson, obrigado, é uma arte, sim, com certeza. E quando a gente entrega esse tipo de resultado, você pode precificar da forma que você quiser. E é isso que vai te dar liberdade, sabe? E é isso que eu busco sempre ensinar aos meus alunos, para que vocês tenham liberdade, sabe? Inclusive financeira. Para que vocês não fiquem se submetendo a esses honorários aviltantes pagos pelos planos de saúde, né? O plano de saúde paga R$ 13,80 para você fazer uma biópsia ungueal. Então vamos voltar aqui. Pois bem, doutor, como é que eu vou fazer então para eu não distorcer essa anatomia do arco do cupido para que o paciente não tenha esse tipo de resultado no pós-operatório, né? Porque esse tipo de resultado não agrega valor. Então vai ser o seguinte, o primeiro ponto que você vai dar é na transição cutâneo-mucosa. Você vai pegar bem nessa transição aqui e vai dar o ponto juntando com a outra transição. Então essa linha aqui que perdeu a continuidade é o primeiro ponto que você vai dar aqui, ó, aqui. Para que você não vá suturando de cima para baixo ou de baixo para cima e fique assim a sutura. Bem o desenho desencontrando. O desenho precisa se encontrar assim para manter a continuidade dessa linha anatômica do arco do cupido. Então, o primeiro ponto é na transição cutâneo-mucosa com nylon 5 zeros. Primeiro ponto aqui. Daqui para cima é pele, certo? Daqui para cima é pele. Nylon 5 zeros, pontinhos assim. Daqui para baixo é mucosa, semimucosa. Como que vai ser? Ponto de Catigup, 4 zeros ou 3 zeros. Eu gosto de 4 zeros, que é mais delicado. Então, na transição, ponto com nylon 5 zeros. Daí para cima, pontos simples com nylon 5 zeros. Dali para baixo, pontos com fios absorvíveis. Com fio absorvível de Catigup mesmo, 4 zeros. Então, se você faz isso, você vai evitar essa distorção da linha do arco do cupido. Você vai preservar essa linha aqui. E aí você vai ter um excelente resultado. Entende? Excelente resultado. Então, esse é o primeiro detalhe que é super importante. Tá bem? Bom, quando você vai tirar, por exemplo, o paciente tem um carcinoma basocelular no lábio, que é o comum. Ele pode ter um carcinoma espinocelular. É importante que você saiba que no lábio nós não temos um subcutâneo tão espesso.
Na verdade, abaixo da mucosa, da semimucosa, praticamente você já cai na musculatura, no músculo orbicular da boca, tá? Então, quando você vai tirar um carcinoma basocelular, não se assuste. Quando você faz a incisão, você já vai cair no músculo. E o músculo, assim, o músculo é muito superficial. E quando você cai no músculo, ali também já está a artéria labial. A artéria labial superior, tortuosa, como alguém falou para mim, Jane. A artéria labial superior faz isso aqui, ó, de um lado e do outro. E tem a artéria labial inferior de um lado e do outro, que são ramos da artéria facial. Por que não fazer todos com Catigull? Ah, muito bem. Mariana, sabe por quê? Porque o fio de Catigull, ele é um fio absorvível, né, de curta duração, dura 7 dias. O que acontece? O processo de absorção dos fios absorvíveis é em decorrência de um processo inflamatório. Então, na pele, como a pele é muito reativa, não é interessante você colocar um fio absorvível na pele, porque vai desenvolver uma reação inflamatória importante. É melhor você usar um fio mais inerte, que no caso é o fio de nylon, tá bom? Então, os fios absorvíveis, a gente, sobretudo esses que são multifilamentares, a gente não deve usar na pele. Aí você fala, mas tem fio absorvível de longa duração que é monofilamentar que a gente pode usar na pele? Sim, que é o caso do monocril, tá? O monocril, ele parece aquele fio de pescaria transparente, e ele é um fio de longa duração, vai durar 30 dias para ser absorvido, e ele é um fio monofilamentar. Então, na pele, a gente tem que usar um fio monofilamentar. Eu uso esse fio para fazer sutura intradérmica, por exemplo, e aí o paciente nem precisa tirar o ponto, né, porque ele é absorvido totalmente em 30 dias. Um outro fio absorvível de longa duração é o Vicryl, só que ele é um fio multifilamentar trançado. O que acontece? Ele favorece a adesão bacteriana, então favorece a infecção. E o fio de Catigull, ele pode causar uma reação inflamatória. Então, por isso é melhor você usar na pele um fio de nylon, que ele é menos reativo, tá bom? Ele é mais inerte. Quando a gente vai fazer, então, e no lábio a gente tem que fazer hemostasia sim. Então, às vezes vocês tiram aqui uma lesão, faz aqui um defeito e já querem partir para a sutura. E o lábio, por ser muito vascularizado, você pode ter um hematoma. Né? Hematoma que eu digo não é aquela equimose da toxina, sabe, que fica roxinho. Não, hematoma é uma coleção de sangue. E às vezes essa coleção ela pode ser expansiva, se for um sangramento arterial. Por exemplo, se você seccionou a artéria labial e se você não cauterizar essa artéria labial, ela vai ficar sangrando ativamente, o paciente vai fazer um hematoma, vai ficar um caroço, um calombo. Tá? Então você precisa fazer hemostasia antes de fazer a sutura. E na hemostasia é super importante que você tome cuidado para não queimar as bordas, tá? Ana Cláudia, eu coloquei o WhatsApp da clínica aqui, mas você que está no YouTube não vai saber. Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir aqui, Ana. Depois dê uma olhadinha no meu Instagram, por favor. O WhatsApp da clínica é 11 94240 7750, tá bom? A Amanda disse, teria problema fazer todos com nylon? Não tem problema, Amanda, pode fazer. Qual que é o inconveniente? É que o fio de nylon, ele fica pinicando, sabe? Fica assim, picando. Então, para o paciente é desagradável, porque ele vai ter que se alimentar, né? Ele vai ficar com esses pontos pelo menos 7, 10 dias, e aquilo fica pinicando, né? Toda hora ele está falando que ele pode ficar pinicando. Então, é esse que seria o inconveniente. Porque o fio de Catigull, ou fio de Vicryl, por exemplo, é um fio que fica, quando molha, ele fica maleável, né? Não fica aquela coisa espetando, entendeu? Essa que é a diferença, tá? Pois bem, eu vou falar rapidamente da minha tese de mestrado que eu fiz. Foi um estudo, eu operei 34 pacientes, e que eu fiz a vermelhectomia, que é a retirada do vermelhão do lábio, né? Paciente que tem quelite actínica, que pode evoluir para carcinoma espinocelular. E aí eu estudei 34 pacientes, estudei duas técnicas, uma com linha, uma cicatriz linear e a outra uma cicatriz em linha quebrada. Então, uma das técnicas, eu fiz a cicatriz desse jeito aqui, uma cicatriz linear, semicircular, e a outra eu fiz com a linha
um W-plastia, que a gente chama, que fica uma cicatriz em linha quebrada. E acreditem, sempre uma cicatriz em linha quebrada, ela oferece resultados estéticos superiores, muito melhores do que uma cicatriz circular, ou semicircular, ou uma cicatriz retilínea. Por isso, a técnica que eu uso para correção de lobo de orelha é uma cicatriz em zetaplastia. Fica um Z aqui. Por quê? Porque se você corta esse lábio, esse lobo que está rompido, e você sutura primariamente, ele está assim, você sutura assim, o que acontece? Você deixa uma cicatriz chamada em alçapão, que ela dá a volta aqui, que na verdade é uma cicatriz semicircular, ela dá a volta daqui da frente para trás, ela faz assim. E essa cicatriz semicircular, ela pode evoluir com retração cicatricial para uma cicatriz em alçapão, assim chamada. Ela vai retrair. E esse lábio aqui, esse lábio não, perdão, esse lobo, ao invés de ele ficar assim bonitinho, ele vai ficar com uma bundinha assim, porque retraiu aqui no meio. E para evitar isso, eu uso uma técnica que a cicatriz fica em Z, uma cicatriz em linha quebrada. Então, aqui no lábio, eu cheguei à conclusão de que a cicatriz em linha quebrada, ela oferece resultados melhores, esteticamente superiores. Tanto que os pacientes que eu retirei o vermelhão nessa cirurgia, praticamente às vezes você não percebia mesmo onde estava a cicatriz, sabe? Tá muito bem. Alguém fez uma pergunta aqui, foi o Humberto. Na vermelhectomia, faz ponto em S para que o nó fique para fora, evitando pinicar o nylon. Ah, Humberto usa nylon para fazer a vermelhectomia? Pode ser. Eu faço com catigu, sabe? E vai muito bem. E quando é uma cicatriz aqui, ó, essa aqui em linha quebrada, eu dou ponto simples, porque eu preciso encaixar um triângulo no outro, né? Imagina aqui, ó, são vários Zs, então esse triângulo aqui, ó, tem que encaixar no outro lá, sabe? Então um triângulo encaixa no outro. Então eu dou ponto simples pegando os bicos e depois eu vou complementando o restante. Agora, quando é uma cicatriz linear, quando eu faço aquela cicatriz linear no lado inferior, deixa eu fazer aqui um desenho. Aí, sabe uma sutura que vai muito bem? A sutura contínua. Vai super bem. Então, vou fazer aqui o desenho. Ó. Aqui está o lábio inferior e às vezes a gente faz aqui a incisão semicircular. Eu faço sutura contínua. Eu pego um ponto aqui e vou fazendo aquele shoelace simples com catigu mesmo, sabe? 4 zeros. E vai super bem. Depois o ponto cai sozinho com 7 a 10 dias. Bom, pessoal, queria aqui agradecer a presença de vocês. Realmente a live bombou. Tem muita gente aqui, muitos médicos. Queria agradecer. Me siga nas redes sociais, no YouTube. Lá tem muito conteúdo. Dr. Ed Wilson Rossoy. E no Facebook, cursos de cirurgia dermatológica. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar um direct, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Até mais, então. Tchau, tchau.